Marcos Braz concedeu uma entrevista ontem ao canal ESPN, onde ele falou sobre a estrutura do Clube do Remo, sobre planejamento, caso o Remo consiga o acesso para a Série A. Enfim, ele falou sobre muitas coisas em questão ao Clube do Remo e a gente vai separar aqui alguns trechos para justamente trazer aqui a análise do que ele falou a respeito desses assuntos envolvendo o Leão Azul. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Agradecendo a ESPN aí pela entrevista, pelo corte que foi disponibilizado no seu canal. Muito obrigado. E a entrevista que foi concedida aí para a ESPN ali com a repórter Mel Berrolim, minha amiga Mel Berrolim, que tá arrebentando pra caramba na ESPN, e o Marcos Braz respondeu lá a alguns questionamentos, né? E o primeiro deles, claro, foi sobre qual o maior desafio que ele tá tendo no Clube do Remo. E eu acho que a resposta surpreende um total de 0 pessoas, porque não é novidade para ninguém que a questão estrutural é algo que impacta assim dentro ali do futebol. E não dá para comparar, né? A estrutura que o Flamengo tem com a estrutura que o Remo tem. Não tem como comparar, né? Mas ele falou não num tom de dificuldade, mas num tom de desafio, que é importante superar essa questão da estrutura e buscar ali o planejamento, buscar os objetivos, e tanto que o Clube do Remo está aí com um objetivo muito bem encaminhado aí nessa busca pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E mesmo que o acesso não venha, ele enalteceu que é o melhor resultado que o Clube do Remo tem nesses últimos anos, e eu concordo com ele, de fato é isso mesmo. Mas, vamos lá, né? Vamos olhar o copo meio cheio também. A chance de acesso realmente está muito grande, está muito perto. Então vamos acompanhar aí a resposta do Marcos Braz. Eu acho que aqui no Pará, aqui no norte, tem as suas particularidades. Mas é um clube de massa, é um clube em que também te pressiona. Agora, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei aqui, mas isso não é uma reclamação, não estou, apenas estou pontuando, é a parte da estrutura, né? A parte estrutural. A partir do momento em que eu saio, para mim, de um clube como o Flamengo, um clube da potência do Flamengo, em que estruturalmente todos nós sabemos que tem, e quando você vem para um outro clube que também tem pressão, que também é popular, que está com dificuldades em relação a conquistas há bastante tempo, mesmo sendo o atual campeão paraense, isso faz com que a gente redimensione algumas posições, até no dia a dia. E o ponto, eu queria um desafio novo, eu queria um clube com pouca estrutura mesmo, porque eu ganhei no Flamengo com muita estrutura, mas eu ganhei também no Flamengo sem estrutura nenhuma. Só que ficou sempre a imagem de ganhar no Flamengo com muita estrutura, do Flamengo bilionário. Mas eu fui campeão brasileiro com um mesinho de salário atrasado, com alguns pontos. E justamente sobre essa questão desse possível acesso, o Marcos Braz falou um pouco sobre o planejamento. Como é que vai ser o planejamento do Clube do Remo para 2026? É claro que isso depende do que vai acontecer agora, nessa reta final de Série B. Tem muitas questões ainda a serem resolvidas, principalmente se o Remo subir para a Série A, tem a questão do calendário, já que o Campeonato Brasileiro começa dia 24, 26 de janeiro. Então começa logo no início do ano. Então tem toda essa situação que está aí envolvendo a questão, claro, do Clube do Remo e o planejamento para a próxima temporada. Vamos acompanhar. Eu já tenho um pouco o calendário do ano que vem na cabeça. O Campeonato Brasileiro da Série A começa em janeiro, 28 de janeiro. O campeonato da Série B começa um pouquinho depois, ali perto de março. Não tem como, isso não tem nada a ver com você estar antecipando os fatos, comemorando ou fazendo qualquer tipo de situação, porque a gente não conseguiu ainda o objetivo, eu tenho consciência disso. Eu falei isso no vestiário passado,
e no retrasado também, 5 vitórias não colocam a gente em nenhuma página da história do Remo. O que poderá nos colocar na página da história do Remo é o acesso, talvez lutar até para ser campeão. Isso nos colocaria. Então a gente ainda não ganhou absolutamente nada, não conseguimos o nosso objetivo. Mas eu também tenho que ser responsável com o meu cargo. Nós, claro, estamos fazendo um planejamento para a Série B e um curto já dando uma olhada em relação até aonde que seriam os treinamentos, onde é que seriam as tomadas de decisões quando seriam as tomadas de decisão para quando a gente faria essa pré-temporada, porque os números são totalmente diferentes da Série B para a Série A, é um outro mundo, é uma abissal, os números em que um clube tem dentro do seu caixa para uma Série B e para uma Série A. Isso é óbvio, mas é bom ser dito, o óbvio é bom ser dito. E o Remo, ele vem de uma Série C, né? Então ele subiu ano passado para a Série C e agora está na B. Das últimas 2 vezes que ele subiu para a B, infelizmente ele caiu. Agora não teremos mais esse cenário. O pior cenário que temos é ele continuar na Série B, coisa que não consegue não estar há muito tempo. Mas isso é importante dizer, porque a gente, mesmo na Série B, a gente não conseguiu a estrutura ou fazer a estruturação até para uma Série B. Então, assim, caso a gente consiga a Série A, nós aqui vamos ter que fazer trabalhos aqui a toque de caixa. Inclusive, eu já passei até para os meus familiares que, se por um acaso a gente subir para a Série A, eu vou passar o Natal, muito provavelmente o Réveillon aqui em Belém, porque não dá para sair daqui, porque não dá para montar um time de Série A em 20 dias, 25 dias, que é o que eu vou ter até para o time se apresentar no dia 2 ou 3 de janeiro. O Marcos Braz, que também falou sobre a estrutura do Bainão, né, sobre levar jogos para o Bainão. É o Bainão que passou por algumas intervenções internas ali para melhorar o fluxo diário das pessoas que estão ali no Bainão. Né? E ele falou sobre a importância de jogar lá no estádio Evandro Almeida, que é uma dificuldade por conta da questão financeira, né? Já que o Remo arrecada menos em relação ao Mangueirão, mas ele enalteceu ali a questão de jogar no Bainão e as melhoras das estruturas internas lá do Bainão. Vamos acompanhar a resposta. A gente vem, dentro do possível, tentando e estruturando pelo menos para a série que a gente está. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de jogar no Baianão, sei das dificuldades de jogar lá, o impacto financeiro é enorme, é na veia do clube, mas eu tratei esse assunto com pessoas ligadas ao clube, dizendo a importância esportiva e desportiva para que a gente fosse para lá. Enfim, então, assim, existem decisões, existem momentos ali nas semanas que elas precisam ser... A estrutura aqui para a Série B, ela tem que ser, eu acho que mais curta em relação às tomadas de decisão, ainda mais quando a gente tem a possibilidade aí, são 5 jogos finais aí, para que a gente possa ter o sonho do acesso. Sem dúvida nenhuma, essa vinda do Marcos Braz, é claro que teve ali os seus equívocos em algumas ocasiões, principalmente com relação ao Antônio Oliveira, mas isso não anula o profissionalismo, não anula a qualidade que ele está implementando ali. A gente está falando de um cara que é multicampeão dentro do Flamengo, que foi multicampeão dentro do Flamengo, né, que conquistou tudo que podia e que está trazendo essa experiência, esse know-how para dentro do Clube do Remo e que está conquistando um acesso muito importante para a Série A do Campeonato Brasileiro, que realmente, se caso acontecer, vai ser algo muito, mas muito importante mesmo. E evidente que essa situação, ela
é claro, transcende as questões dos jogos que vão acontecer pela frente. O Remo vai jogar contra o Cuiabá agora nessa sexta, e é um jogo em que o Remo, se caso vencer, vai se aproximar um pouquinho mais aí desse acesso. E uma coisa que ele falou bastante sobre nessa entrevista, né? E que eu reforço aqui, estrutura. Acho que o Remo tem que investir na sua estrutura mesmo, tem que aumentar a sua estrutura, tem que melhorar o seu CT, tem que melhorar o seu estádio, e porque isso, consequentemente, vai trazer bons resultados, vai trazer bons frutos aqui para o Leão Azul. É o que a gente quer, é o que a gente deseja. E nessa reta final, que o Remo tenha toda a sorte do mundo para que possa conseguir o seu objetivo final. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. Você gostou dessa entrevista do Marcos Braz? Ela vai estar fixada aqui nos comentários para você acompanhar ela direto no canal da ESPN. Mas, por favor, peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante para que a gente continue crescendo cada vez mais. Valeu, tamo junto e até a próxima!